Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, 15 de outubro de 2022, dia do professor, né? Dedico a você, colega professor, um feliz dia dos professores, né? Estamos aí nessa luta que, principalmente nesse país, ser professor é uma tarefa de resistência, é uma tarefa de coragem, num país que valoriza a gente tão pouco, e sobretudo nos últimos tempos, em que o conhecimento tem o mesmo valor que a ignorância, que o conhecimento tem o mesmo valor do que qualquer crença ou opinião. E torna-se até perigoso, né, falar, muitas vezes, sobre relativismo, e nós fizemos isso na semana passada, né? Era claro, né? A ciência tem formas próprias de encontrar e de testar os seus próprios conhecimentos que produz a partir de perguntas. Então, eu concluo aqui, né, desejando, estimando a todos os colegas que estão nessa luta por transformação social, por justiça social, por luta contra a alienação. Eu desejo um excelente Dia dos Professores. Agora vamos lá. A gente está aqui na nossa aula 8 sobre epistemologia, né? A nossa aula 8, ela é um divisor de águas porque ela finaliza esse conteúdo de epistemologia e, em seguida, a partir da aula 9, a gente começa a entrar aí nas discussões históricas, né? Sempre que possível puxando esses elementos, né, que temos trazido, né? Em especial as noções de programa de pesquisa, de anarquismo epistemológico, de paradigmas e também, né, de realismo. Tá? Nós vamos apresentar hoje essencialmente duas formas de pensar que são, como é que eu posso dizer, ontologicamente diferentes, porque elas consideram a realidade uma coisa diferente entre elas, que são realismo e instrumentalismo. Tá? Na primeira parte da aula, a gente vai falar sobre realismo, instrumentalismo e verdade. Vamos fazer alguns comentários introdutórios. Esse aqui são os capítulos finais do livro O que é Ciência Final, do Alan Chalmers, tá? Eu me baseio nele para ministrar essa aula. Mas, é claro, você pode buscar esse conteúdo em outros, como que eu posso dizer, em outras fontes, né, que abordam a epistemologia. Eu penso que o Chalmers é interessante, por mais que a leitura dele não seja a leitura mais fácil, né, ou mais palatável do mundo, a forma com que ele encadeia as ideias não é também a mais simples, é bastante filosófica, inclusive, mas porque ele consegue reunir esse conteúdo de uma maneira coerente. Tá? Então, nessa sessão aí de comentários introdutórios, a gente vai estudar a relação entre as teorias e o mundo em que se quer aplicá-las, tá? E duas coisas são importantes da gente chamar a atenção. A gente sabe, e a gente tem estudado até agora, que as teorias estão sempre mudando, tá? O que é conhecimento científico hoje, né, é bem estabelecido, pode mudar, né, pode não, deve mudar daqui a um tempo. A gente está sempre melhorando o nosso conhecimento sobre a natureza. No entanto, o mundo físico que a gente estuda parece não estar sujeito a essa mudança, tá? Então é importante que a gente entenda isso. E aí, com respeito a essa relação entre teorias mudando e mundo físico aparentemente, digamos assim, constante, né, na sua existência, a gente tem dois pontos de vista. O primeiro é o realismo. O realismo, ele essencialmente vai dizer que as teorias querem descrever o mundo como ele é, ok? Então, por exemplo, né, a teoria eletromagnética clássica, ela vai dizer que existem campos elétricos e magnéticos, bem como partículas carregadas que seguem as leis da física e elas existem. Uma outra postura em relação a como as teorias se referem à realidade é o instrumentalismo, tá? Para o instrumentalismo, as teorias não descrevem a realidade, mas são instrumentos
projetados para relacionar um conjunto de estados observáveis de coisas com outros. Então, como é que ficaria no exemplo da teoria eletromagnética? Campos e cargas elétricas, eles seriam, então, ficções que permitem o cientista fazer o mesmo em relação a magnetos, aos corpos eletrificados e circuitos. Seriam assim, né? Um considera que aquilo ali, né, o realismo considera que a física ela se pronuncia sobre objetos que existem, e o outro, né, o instrumentalismo, é dizer que a física, por exemplo, ela se pronuncia sobre ficções, sobre modelos teóricos que não necessariamente se encontram da forma com que a realidade se funciona, tá? Mas que eles têm uma correspondência, eles permitem previsão, tá? Do ponto de vista do realista, o que a gente chama de verdade é uma coisa. E do ponto de vista do instrumentalista, a verdade é outra coisa. Como é que o realista encara a verdade? Para o realista, a ciência ela visa descrever verdades sobre o mundo. Então, para o realista, se a teoria descreve bem o mundo, ela é verdadeira. E se ela descreve mal o mundo, ela é falsa. E o realista considera uma coisa além. Ele diz que o mundo existe independentemente de nós, conhecedores, independentemente do nosso conhecimento teórico. Então, por exemplo, se você vê uma árvore, essa árvore existe independentemente de você estar vivo ou independentemente de você conhecer que aquilo é uma árvore, tá? Quando você vê um bicho diferente, aquele bicho ele existe independentemente de você conhecer ou não aquele bicho, tá? Por outro lado, do ponto de vista do instrumentalista, a noção de verdade é mais restrita, tá? Ele, de certa forma, ele concorda com o realista de que se a teoria descreve bem, ela é verdadeira, mas se descreve mal, é falsa, só que as teorias, elas têm o papel de dar controle instrumental no mundo observável, tá? Então, de certa maneira, elas não devem ser julgadas em termos de verdade ou falsidade, mas em termos de utilidade. Uma teoria é útil para descrever alguma coisa ou ela é inútil para descrever alguma coisa? Então, o instrumentalista, ele não olha muito bem em torno de verdade ou falsidade, por mais que ele concorde com o realista, né, de que se a teoria descreve bem, ela é verdadeira, mas se ela descreve mal, ela é falsa. Né? Tecnicamente, a gente poderia descrever, né, da seguinte maneira para o instrumentalista: se a teoria descreve bem, ela é útil; se ela não descreve bem, ela é inútil. Ok? O Popper, tá? Ele traz uma noção sobre verdade acerca da realidade, tá? Para o Popper, a ciência ela visa uma caracterização verdadeira da realidade. E verdade é a caracterização correta da realidade para o Popper. Então, ele vai dizer que uma teoria pode ser verdadeira, embora ninguém acredite nela, e falsa, mesmo que todos creiam nela. Então, essa noção ela é extremamente problemática, tá? A gente vai debater isso, né? Embora ela faça sentido. Por quê? Porque você pode dizer para as pessoas que a luz, né, ela é onda e partícula, embora as pessoas não acreditem nisso, né? Essa teoria ela vai ser verdadeira, tá? É uma coisa que faz sentido, mas a gente vai debater isso um pouco mais de forma aprofundada. Vamos entrar aqui no instrumentalismo, que é o que a gente precisa, digamos assim, de certa maneira, também desconstruir. Como é que o instrumentalista vai descrever o mundo? A primeira coisa que ele vai fazer ele vai dizer que existem conceitos aplicáveis a situações observáveis e conceitos teóricos. Ele vai separar essas duas coisas, tá? E aí, para o instrumentalista, qual é o objetivo da ciência? É produzir instrumentos que liguem um conjunto de situações observáveis com o outro. E aí, né, eles vão enumerar entidades observáveis, tá? Que descrevem como o mundo é, enquanto as entidades teóricas não estão preocupadas com isso. Porque essas entidades teóricas são ficções. Como é que eu posso dar um exemplo para vocês? Eu posso pegar aqui bolas de bilhar e colisões. Então, as bolas de bilhar existem, elas rolam em várias velocidades e colidem com a mesa, que também existe. Quais são os conceitos que a gente vai usar? Bom,
Os conceitos que estão relacionados às colisões, eles são meramente esquemas de cálculo. Logo, as forças não existem, elas são invenções do físico, tá bom? Essas entidades teóricas, elas são justificadas por serem úteis, tá? Ou seja, elas são justificadas pela utilidade de relação entre um domínio e outro, tá? Só que não há um meio científico seguro para estabelecer se algo existe para além do observável. Deixa eu só ligar aqui a minha fonte, porque a bateria acusou aqui que irá cair. Pronto. Tá? Então, o argumento aí dos instrumentalistas é o de que não é meio científico seguro para estabelecer se algo existe para além do observável. Então, eles podem se ancorar no seguinte: olha, o que eu sei que existe é o que eu posso observar. Então, eles não dão aquele passo adiante, mais ousado do realista, de supor coisas como, por exemplo, campos, né, existentes na natureza, ou cargas existentes na natureza. Eles sabem que existe, sei lá, no caso da teoria eletromagnética, que existe uma esfera, né, de carga oscilante, e essa esfera de carga oscilante ela produz algo aí que, né, influencia outras coisas ou outras esferas oscilantes. Né? Uma estação de rádio, por exemplo, existe. E, bom, o conceito de onda ele é útil para descrever como essa informação se propaga de um ponto para o outro. Né? Essa que é a visão do instrumentalista. E quais são as críticas ao instrumentalista, né, que a gente pode enumerar? Bom, primeiro, a primeira é a distinção entre entidades observacionais e entidades teóricas. A gente não sabe, né, como é que isso pode ser feito de uma maneira muito clara. Por quê? Né? Porque os termos observacionais eles estão entremeados de teoria, tá? Por exemplo, quando a gente vai falar de planetas, de raios de luz, de metais e gases, a gente está falando de conceitos, tá? Então, o que significa isso? Que quando a gente diz assim, uma bola de bilhar é um conceito, né? Velocidade é um conceito. A gente não tem como separar essas duas coisas em aspectos independentes, tá? O segundo, né, a segunda crítica ainda com respeito à distinção entre entidades entidades observacionais e entidades teóricas. Os conceitos eles adquirem sentido em parte pela relação teórica que eles estabelecem. Por exemplo, as bolas de bilhar. Quando a gente for falar de bola de bilhar, a bola de bilhar ela tem propriedades que a gente não pode esquecer, como por exemplo, individualidade e rigidez, tá? Elas têm velocidade. E a velocidade ela vem de onde? De um procedimento matemático de um limite. Né? Ou seja, é um termo teórico. Dessa maneira, é muito difícil, né, de maneira instrumentalista, é difícil de você explicar como as teorias levam à predição de fatos novos. Por exemplo, o benzeno, né, que é um composto que vocês todos conhecem, ele tem uma estrutura fechada, né? O próprio Kekulé, né, ele disse que ele veio, o benzeno veio num sonho para ele, em que ele via uma cobra mordendo o próprio rabo, né? Enfim, se isso é verdade ou não, né, a gente precisa investigar com maior clareza, né? Mas é o que alguns, né, acusam, tá? Então, o Kekulé, ele vai supor que alguns compostos orgânicos têm anéis fechados de átomos. Só que ele mesmo era um pouco instrumentalista, tá? Ele dizia que aquilo ali era somente uma forma útil de você enxergar uma relação empírica entre coisas. Só que as ficções teóricas dele, que ele admitiu, elas podem quase diretamente ser vistas no microscópio eletrônico. Então, é difícil de você explicar como as teorias levam à predição de fatos novos nesse sentido. Né? Por quê? Porque prever um fato novo é fazer uma hipótese que contraria um conhecimento prévio. Então você faz uma coisa que traz uma ideia que ela é útil, né? Uma ideia que é útil,
mas ela, enfim, ela não rompe, digamos assim, de forma, como é que eu posso dizer, ontológica com a realidade. No caso dos realistas, eles são mais audazes e especulativos, tá? E a atitude do realista é mais produtiva que a do instrumentalista, porque eles de fato admitem que a teoria visa descrever uma realidade, que ela não está preocupada só com instrumentos de cálculo. Ela está preocupada em enxergar a realidade de uma forma diferente e, portanto, prever fatos novos. Um exemplo histórico, né? O Osiander, né? Ele apresenta uma posição instrumentalista no prefácio de The Revolutions of the Heavenly Spheres. O que é isso? A revolução das esferas celestes. Essencialmente, esse astrônomo, o Osiander, ele trata a teoria copernicana como um bom instrumento de cálculo, tá? Então, tecnicamente, não é que a natureza seja assim. Ele vai dizer que não é que a natureza seja assim. Ele vai dizer que é um bom instrumento de cálculo o sistema heliocêntrico. Por outro lado, o Galileu ele era um realista, porque ele realmente acreditava que a Terra se movia ao redor do Sol. Então, ora, né? Um acredita que a realidade não precisa ser bem assim. Né? A realidade ela pode ser uma coisa diferente, mas a gente tem um instrumento útil para prever, né, fenômenos astronômicos. O Galileu não, ele vai dizer os fenômenos astronômicos são assim. Por mais que a gente vai fazer alguma reserva sobre um ponto de ingenuidade do realista, porque tecnicamente, né, as teorias físicas elas não são a realidade, elas representam de alguma forma a realidade. E como toda representação, né, é um processo incompleto, um processo que ignora certas coisas para que você olhe melhor para outras. Né? Então, o Galileu ele era um realista, tá? Porque ele acreditava que a Terra se movia ao redor do Sol. Tá? Havia argumentos físicos e políticos para defender uma posição instrumentalista de Copérnico. Por que isso? Porque na época em que a teoria copernicana ela foi proposta, tá, havia o argumento político da Inquisição, né? A igreja estava atrás, né, de botar na fogueira quem violasse uma visão ptolomaica aristotélica do sistema solar, né? Ou seja, em outras palavras, quem admitisse um sistema heliocêntrico estava indo de encontro, ou seja, contradizendo o que era pregado na época pela igreja. Tá? E havia argumentos físicos também. Né? A gente discutiu em outra aula, e vai voltar a discutir isso, que o Copérnico ele não tinha, por exemplo, o conceito de inércia formulado e muitas questões, né, sustentavam uma interpretação ptolomaica aristotélica. E a Revolução Copernicana, que a gente já debateu aqui em uma outra aula, ela só vai acontecer, ela só pode acontecer depois da instauração de uma nova mecânica, né? E dessa nova mecânica participam diversos grandes nomes, como Newton, Leibniz, René Descartes, o próprio Galileu Galilei, que deu, digamos assim, início a isso, e um corpo muito grande de cientistas, né, cuja obra de Newton, digamos assim, foi uma culminação de um esforço sintético dessas obras. Tá? Então, a posição realista nessa época ela acabava sendo problemática, mas ela levou ao desenvolvimento de uma ótica e de uma mecânica mais adequadas, né? Justamente porque ela se pronunciava de uma maneira diferente sobre o mundo. Ela não acreditava que o mundo acontecia de uma determinada forma. Então, para a gente observar isso e acreditando, né, que as nossas teorias elas de fato refletem alguma coisa na realidade, teve-se que desenvolver uma nova ótica, uma nova mecânica, né, para alcançar isso. Então, a conclusão é que a atitude realista abre mais oportunidade de desenvolvimento que a instrumentalista, porque ela é ousada. Então, ela contraria o conhecimento prévio. Né? Ela é, de certa forma, ela traz teorias que são contra-hegemônicas. O terceiro ponto é a teoria de correspondência da verdade de Tarski, tá? Que a gente vai debater aqui. Essa teoria, né, da correspondência de Tarski, ela parece ser
a melhor teoria para um relato de verdade capaz de corresponder às exigências do realista. Então, se o realista está preocupado com verdade, ele aparentemente a teoria da correspondência da verdade parece ser o melhor relato para esse sujeito realista. Tá? A caracterização da teoria da correspondência da verdade, ela essencialmente afirma que uma sentença é verdadeira se ela corresponde aos fatos. Por exemplo, uma sentença. Um gato está na esteira, é verdadeira se corresponde aos fatos, mas é falso se não corresponde. O problema, né? Um dos problemas é que o uso dessa noção leva a paradoxos. Por exemplo, eu posso dizer que um mentiroso diz que nunca fala a verdade. E ele é mentiroso, então o que ele disse é verdade. Só que ele disse que nunca fala a verdade, o que falsifica a afirmação. Meu Deus do céu, paradoxo da verdade. Né? Ou seja, o mentiroso diz assim, não, cara, eu nunca falo a verdade. Só que ele é mentiroso. E o que ele está falando é verdade. O que falseia essa primeira afirmativa. Né? Outro exemplo de paradoxo é um cartão. Né? Eu vou até desenhar aqui para vocês, porque essas coisas são uns trava-mente, né? Deixa eu ver se eu acho um papel aqui. O seguinte, ó. A sentença do outro lado é verdadeira. Aí eu coloco do outro lado a sentença do outro lado é falsa. Ora, ora, né? Mostro aqui para vocês. A sentença do outro lado é verdadeira. E a sentença do outro lado é falsa. Qual é a verdade, afinal? Temos aí um paradoxo. Bom, como o Tarski, né, evitou esses paradoxos a partir da distinção entre linguagem, objeto e metalinguagem? Ele traz esses dois novos conceitos, né? A linguagem objeto, que é um sistema de linguagem de que se fala, e a metalinguagem, que é um sistema acima desse, tá? É um sistema de linguagem que se fala a respeito da linguagem objeto. Então, no exemplo do paradoxo do cartão, uma dessas sentenças deve ser metalinguagem e a outra linguagem objeto. Bom, parece uma saída interessante, né? A ideia geral do Task, né, é que para você falar a verdade falar sobre a verdade em relação às sentenças de cada linguagem, a gente precisa de uma metalinguagem. A gente tem um conjunto de sentenças aqui e para falar sobre elas a gente tem que ter uma linguagem auxiliar, uma metalinguagem acima dela, né, que permite com que a gente fale sobre essa linguagem objeto. Então, a dificuldade do Task estava em que para um sistema linguístico há um número infinito de sentenças. Bom, gente, você pode montar quantas sentenças você quiser e nunca vai terminar, né? Para qualquer sistema linguístico. O que torna impossível remover os paradoxos para correspondência da verdade. Então, a ideia geral do Tarski é interessante, só que quando a gente vai aplicar no mundo real, né, que a gente tem uma linguística aí que produz um número, digamos assim, infinito de sentenças, aí já entra um probleminha. O Tarski ele trabalhou com linguagens com um número finito de predicados, tá? Então, essa que era a limitação dele. Se a gente tivesse um sistema com um número finito de predicados, a gente com certeza, né, conseguiria, né, trabalhar bem com a ideia da verdade de Tarski. Tá? Então ele considerou dado o que significa, né, para um predicado ser satisfeito por um objeto. Tá? E aí o Popper, a partir disso, ele toma a teoria da correspondência da verdade e usa a noção de senso comum sobre a verdade. Né? Então, qual é a conclusão? A verdade de senso comum não é adequada para entender a afirmação de que a verdade é o objetivo da ciência. Ok? Por quê, gente? Vamos debater quais são os problemas com a noção de verdade do senso comum. Então, para a gente usar o mesmo objeto na linguagem, objeto na mesma linguagem, né? Desculpa, é preciso que a gente faça isso, né? A gente precisa usar o mesmo objeto na linguagem, objeto e na metalinguagem. Então, por exemplo, quando eu falo do exemplo do gato, né? O gato
e a esteira na linguagem objeto e na metalinguagem devem estar presentes de alguma forma para que a gente possa se pronunciar de uma sobre a outra, tá? O argumento do Roy Bhaskar, né, um argumento interessante, ele é um realista, né, ele vai dizer que as teorias e leis científicas não podem ser interpretadas expressando relações entre conjuntos de eventos. Ou seja, né, eventos A são acompanhados por eventos B, tá? Então, elas não podem ser interpretadas expressando relações entre conjuntos de eventos. Por quê? Porque os experimentos eles são executados por agentes humanos. E esses agentes humanos, eles arquitetam e montam experimentos que constituem sistemas quase fechados apropriados para testar leis e teorias. Então, as leis da física elas não são ocasionadas por humanos, tá? As leis da física elas não são causadas por isso. Então, deve haver, né, para o Roy Bhaskar, uma diferenciação entre leis da física e atividade experimental, tá? As leis da natureza elas não se referem à relação entre eventos localizáveis, tá? Elas se referem a tendências transfactuais, tá? Uma folha caindo, por exemplo, ela é um sistema químico, biológico, óptico e térmico, tá? O que significa transfactual? Tá? A lei da inércia ela é verdadeira sempre. O que diz a lei da inércia? Né? Um corpo em estado de repouso, movimento uniforme, será, né, mudado desse estado, a menos que não permanecerá nesse estado, a menos, né, que sobre ele seja exercida uma força. Tá? Mas nenhum corpo segue a lei da inércia, digamos assim, de uma maneira estrita, tá? Estrita. E aí, o que acontece, gente? Ela é transfactual porque ela é teórica, tá? As leis da natureza, elas são teóricas, tá? E elas precisam de algum tipo de correspondência com o mundo real, tá? Elas são teóricas, elas são transfactuais, elas estão além dos fatos. Elas são proposições universais, enquanto os fatos, né, eles se tratam de questões específicas, tá? E aí o Chalmers ele argumenta que a gente deve duvidar que a física possa ser interpretada como busca da verdade, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, né, um bom exemplo disso é que a luz era partícula, depois ela passa a ser onda, e depois agora ela não é mais nenhuma nem outra, tá? Também porque a física possui diversas formulações alternativas de uma mesma teoria. Por exemplo, a teoria de campo na teoria eletromagnética, a teoriação à distância, mecânica quântica nem se diga. Né? Você tem a formulação de Heisenberg, você tem a formulação de Schrödinger, você tem várias outras formulações que você pode usar, né? Formulações mistas, inclusive. E as teorias elas são produtos humanos sujeitos ao desenvolvimento e à mudança, mas o comportamento físico, que é objeto das teorias, não é. Então, olha o que acontece. Para a gente chegar em algo absoluto, a ciência deveria partir de algo absoluto, né? E, portanto, nada é social, o que parece implausível, tá? Então, com respeito a esse problema com a noção de verdade do senso comum, a gente precisa entender, né, que ela é problemática em si, né? E a gente apontou esses 5 elementos, esses 6 elementos aqui que colocam essa dificuldade, tá? Popper, quando ele fala a respeito da aproximação da verdade, ele acredita, né, que a ciência tem progredido em direção à verdade e que a ciência é uma aproximação da verdade, porque as teorias estão mais próximas da verdade que outras. Bom, ele vai dizer, né, também que a verossimilhança relativa entre duas teorias, ou seja, verossimilhança é quanto mais alguma coisa se parece com a realidade. Favorece uma teoria A em relação à teoria B se o conteúdo de verdade de A for maior que B ou se o conteúdo de falsidade de B for maior que A. Ou seja, se a teoria B é mais falsa do que A é mais verossimilhante, né? E aí o Popper traz essa noção, tá? Que a verossimilhança, o aumento na verossimilhança em uma teoria, né, em relação às suas predecessoras, vai dar um indicativo do grau de progresso científico, ou seja, uma teoria mais progride quanto mais verossimilhante ela é. O grande problema com isso, né, que essa ideia que parece genial,
né, é que essa ideia ela é instrumentalista. Tá? A incomensurabilidade entre distintos paradigmas torna o conteúdo de verdade de uma teoria anterior nulo, justamente porque os conceitos antigos dão lugar a novos que são incompatíveis. E o Popper não conseguiu resolver essa questão, né? Por quê? Se a gente está lidando com realismo, né, e em um momento a teoria newtoniana lida com forças e a teoria einsteiniana lida com distorções do espaço e tempo, essas teorias são incomparáveis. A gente não tem como dizer que uma é mais verossimilhante que a outra, porque isso aí requer dizer que as nossas teorias, em outras palavras, não são reais, que elas são úteis para previsão, o que dá um caráter instrumentalista. Tá? A única forma de escapar à crítica é argumentando que experimentalmente as teorias descrevem bem os fatos, ou seja, elas são úteis, que foi o que eu acabei de falar para vocês, o que é uma posição instrumentalista. Tá? Então, o recuo instrumentalista não é adequado. E como é que a gente faz isso? Aí o Chalmers ele já propõe a teoria dele do realismo não representativo. Tá? Então, tanto o realismo, né, por mais que o realismo seja mais produtivo do que o instrumentalismo, né, quando a gente vai fazer a noção da ideia da correspondência com a verdade, vai tentar prever o progresso científico, explicar o progresso científico das teorias, o realismo ele também falha. E aí o Chalmers conclui, né, falando do realismo não representativo. E aí, nesse ponto, ele traz, né, aqui a primeira sessão, ele vai discutir, né, a relação entre as teorias e as suas sucessoras. Já que, né, a gente tem um conceito de incomensurabilidade, né, que vai dizer que uma teoria, né, é incompatível com a outra e por isso elas não podem ser comparáveis, exceto na sua utilidade de previsão de fatos, né, na quantidade de fatos que elas prevêem, né? E aí, claro, isso enfrenta-se o problema de previsão de fatos novos, né? A gente está fazendo um recuo instrumentalista. Então, a gente criticou a visão instrumentalista e a realista, que considera a correspondência com a verdade. Então, as duas foram objeto de crítica. Tá? Por quê? Porque a incomensurabilidade ela assume uma posição importante no debate entre a teoria antecessora e a predecessora. Tá? Por exemplo, a teoria de Newton ela durou muito tempo antes de ser suplantada pelas teorias da relatividade especial, geral e pela teoria quântica, tá? Em domínios distintos. Quaisquer relatos anteriormente traduzidos, né, trazidos são insuficientes. Tá? Então a gente tem esse problema, né, de que o problema da incomensurabilidade. O realismo representativo do Chalmers, né, ele vai dizer que o mundo físico é tal, né, que nossas teorias físicas atuais são aplicáveis a ele em certo grau, que em geral excede suas predecessoras na maioria dos aspectos, tá? Bom, aí você vai dizer assim, pô, mas ele está falando de aplicabilidade, talvez seja uma hipótese instrumentalista. Vamos aguardar aí para o desfecho da coisa. Por que que para o Chalmers, o realismo não representativo, existem críticas também a essa posição? Porque todo realismo, tecnicamente, ele é representativo, né? Todo realismo ele se pronuncia sobre as teorias científicas dizerem respeito sobre a realidade, tá? Mas para o Chalmers ele vai dizer que o realismo não representativo, ou não especular, vamos falar dessa maneira, é realista em dois sentidos. O mundo físico é como é, independentemente de como a gente pensa sobre o assunto. Ou seja, ele admite a constância e a existência do mundo físico, independentemente de nós. E na medida em que as teorias se aplicam ao mundo, aplicam-se dentro e fora de situações experimentais. Bom, esse é o argumento dele. O realismo não representativo é não representativo porque ele não incorpora uma teoria da verdade da correspondência, tá? Ele admite que a gente não pode ter acesso ao mundo independentemente das nossas teorias. Então, nosso acesso ao mundo é feito por meio das teorias. Para o realismo não representativo, ou não especular, a incorporação da experimentação e também a visualização com bons olhos da predição de fatos novos, tá? E o realismo não representativo também parte da hipótese de que não há um fim para o desenvolvimento da física. A física vai estar constantemente evoluindo.
E o realismo não representativo vê bem o aprofundamento das teorias sucessoras. Tá? Então, de certa maneira, o que o Chalmers faz? Ele diz que as teorias sucessoras são essencialmente diferentes, mas ele não usa a teoria da correspondência da realidade, né? Desculpa, a teoria da correspondência da verdade para fazer a relação entre a teoria e realidade. Tá? Mas ele considera todas aquelas outras coisas importantes e ele diz o seguinte, olha, as teorias sucessoras, em certo grau, né, elas podem ser aplicadas, né, ao mundo real, né, e essa aplicação excede as suas predecessoras na maioria dos aspectos. Então, quando você fala, por exemplo, de campos gravitacionais não muito intensos, a teoria da relatividade especial, ela, de certa maneira, por mais ontologicamente diferente que seja, ela consegue prever coisas, né, dentro do seu seio teórico, né, coisas que são preditas também pela mecânica newtoniana. E aqui eu não estou falando de reduzir, eu estou falando de as perturbações no espaço-tempo são tão pequenas, né, que o campo gravitacional funciona, entre aspas, né? É como se ele não, como se ele agisse por meio da ação de uma força, tá? Então, os efeitos, por exemplo, de encurvamento da luz não são observáveis, né, justamente porque não tem encurvamento do espaço-tempo, mas, né, os planetas interagem, né, como se estivessem sob, entre aspas, ação de força, mas, na verdade, trata-se de um encurvamento muito pequeno do espaço-tempo, por isso que os efeitos, né, empiricamente observáveis são preditos. Tá? Bom, na seção O que é ciência afinal, tá? O Chalmers vai dizer que a gente não pode abarcar a teorização do mundo totalmente por meio de argumentos filosóficos. Logo, a abrangência do realismo não representativo ela é positiva. Tá? Ele diz que também que o argumento em favor do realismo não representativo é o de que ele envolve experimentação, mudanças revolucionárias e generalizações universais formuladas em termos matemáticos. E, né, ele tenta caracterizar a ciência de forma aberta, porque fazê-lo de forma fechada é uma tarefa enganosa e arrogante. E, né, ele vai também abrir espaço para a epistemologia, para o estudo da epistemologia de cada campo do conhecimento. Tá? E ele conclui também dizendo que o critério de demarcação é inútil, o critério de demarcação entre ciência e pseudociência. Então, ele já começa a se tornar até um pouco relativista nesse sentido. Para ele, né, para o Chalmers, quando ele coloca o relativismo em perspectiva, ele é um pouco relativista acerca do julgamento ou avaliação de teorias, porque ele vai dizer que cada ciência deve ser julgada pelos seus próprios méritos, métodos e objetivos. Então, o que acontece? Ele vai dizer que a física é diferente da química, a física é diferente da psicologia, é diferente da antropologia, e que uma ciência não pode ser considerada superior à outra, né, por causa dos métodos, méritos e objetivos que persegue, ok? Então, ele é objetivista no que tange ao trabalho no interior de uma ciência, e isso a gente já defendeu, né, em outras ocasiões, em outras aulas. Ele também é objetivista na consideração da contingência histórica das teorias. Não dá para a gente prever uma coisa, né? Por exemplo, não dá para a gente falar em projeto genoma no século XII, porque nem o conceito de gene existe, né? Nem o conceito de nem a biologia molecular ainda existe como existe hoje, entende? Chalmers é objetivista na consideração também da mudança de teoria. Ele vai dizer também, né, que a gente precisa se incomodar na sessão Por que se incomodar, que a gente deve combater, né, a ideologia da ciência. Ele vai dizer que o uso de conceitos de ciência e de verdade, geralmente na defesa de posições conservadoras, né, como, por exemplo, o behaviorismo, teste de QI, o próprio materialismo histórico, né, figuram, né, como, digamos assim, um caráter ideológico de ciência como verdade. Tá? Então, o uso dos conceitos de ciência e verdade, em geral, né, é feito, em geral, na defesa de posições conservadoras, e outros filósofos também utilizam essa ideologia, como Popper e Lakatos, né, para supor que a ciência é um empreendimento mais confiável do que outros. Tá? Uma outra coisa que ele vai dizer também, para concluir, é que
E é por isso que o Chalmers ele vai dizer que a gente começa confuso e termina de uma forma confusa no nível mais profundo, é que não existe, é porque ele afirma não de forma positiva, mas de forma negativa muitas coisas. Então, ele vai dizer que não existe um conceito universal e atemporal de ciência ou de método científico. Além, né, de que ele vai dizer que para cada caso, para cada ciência, é preciso a gente avaliar os objetivos, os métodos e seu desenvolvimento. No entanto, ele chega com uma conclusão positiva e interessante. É importante a gente combater as formas extremadas de relativismo, e isso ele faz muito bem, né, quando ele discute o anarquismo epistemológico. Bom, gente, a gente encerra aqui a parte de epistemologia. Na aula que vem, no dia 22, a gente vai discutir algumas coisas acerca disso, tá? E peço para vocês apresentarem, né, os mapas conceituais da aula passada e, né, que vocês assistam essa aula e façam a leitura do livro, tá bom? Forte abraço a todos.